Quero convidar a igreja, sentado mesmo, irmãos, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler o versículo 15, o 16 e o 17. Quero ler bem lento para os irmãos nesta noite acompanhar a leitura. Vamos junto, irmãos, toda a igreja, esses 4 versículos. Queria que toda a igreja lesse comigo. Vamos lá? Não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém, igreja? Eu quero trazer nesta noite, irmãos, uma palavra de orientação, de conscientização a mim, à igreja, baseado nesses versículos que nós acabamos de ler, aonde o apóstolo João, ele diz: não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne e a soberba da vida. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu quero falar nesta noite uma mensagem. Eu já ouvi esta mensagem e Deus colocou no meu coração. Não vai ser as mesmas palavras, mas o tema tem muito a ver. 4 coisas que nunca perdem o seu valor. Eu quero falar nessa noite de 4 coisas que nunca perdem o seu valor. Porém, antes de eu entrar na mensagem, eu quero mostrar um pouquinho aos irmãos, fazendo a introdução, daquilo que nós às vezes amamos, daquilo muitas das vezes que nós colocamos no nosso coração, colocamos o nosso tempo, mas que são apenas coisas que se perde o valor. São coisas que o tempo perde o valor. E o que nós fazemos, que nós lutamos, irmãos, que nós amamos, e que são coisas que perdem o seu valor. E a Bíblia diz que tudo que há no mundo é a concupiscência dos olhos, é a concupiscência da carne e é a soberba da vida. Nós vivemos no mundo, irmãos, porém nossa passagem por aqui, ela é muito rápida. Nós passamos muito rápido, mas às vezes nós passamos a se entregar e amar e dar maior tempo da nossa vida em coisas que com pouco tempo eles vão se perder. Por exemplo, se nós dedicamos muito tempo na nossa vida ao nosso trabalho material, ao pão de cada dia, é algo importante, é algo realmente que nós necessitamos, mas nós não podemos, irmãos, se dedicar todo o nosso tempo, toda a nossa vida nessas coisas, porque elas não são as coisas mais importantes. Outra coisa é quando nós queremos comprar uma casa. A casa é importante também, mas às vezes nós colocamos tanto coração numa casa, que nós não temos tempo para essas coisas, que não se perde o valor. Daqui a pouquinho eu vou dizer para os irmãos o que é que não perde o valor, mas nós invertemos os valores em nossas vidas, por motivo às vezes de correr atrás de uma casa, através de querer comprar um carro do ano, um carro melhor, e às vezes nós damos todo o nosso tempo ao nosso trabalho, à nossa família, mas a Bíblia está dizendo nessa noite, irmão, que tudo que há neste mundo é concupiscências da carne,
é a soberba da vida e concupiscência dos olhos. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Primeira coisa que nunca vai perder o seu valor, irmãos, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nunca perde o seu valor, nunca. Vou mostrar aos irmãos nesta noite que a palavra de Deus, a Bíblia diz em São Mateus 24, 36, 24, 35, 36, a Bíblia diz assim: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia diz, irmãos, no capítulo de número 1 da carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo de número 23, uma palavra em que o apóstolo Pedro deixou escrito, queria que os irmãos lessem comigo. Capítulo 1, versículo 23 diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela nunca perde o seu valor, porque ela permanece para sempre. Porque toda carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Toda a carne, a Bíblia diz que é como a erva. A nossa carne, irmãos, é comparado à erva, a um pé de planta. Hoje você nasce, você tem um tempo de vida, mas chega-se um tempo que o seu corpo ele vai envelhecendo, ele vai se desfazendo, e daqui a pouco ele murcha, né? E você morre, e o seu tempo passa. E a Bíblia diz que toda a glória do homem é como a flor da erva. Toda a glória do homem, irmão, é comparada ao quê? A uma flor. Eu, quando era criança, irmãos, eu me lembro que meu pai, nós morávamos no sítio, e era aquela época que o Pelé estava no maior sucesso, e toda a pilha que a gente comprava, chamava Rayovac, tinha o Pelé. Mas o tempo do Pelé já passou, irmãos, né? O tempo do Pelé já passou. Todas as pessoas, irmãos, têm um pouco tempo de glória. Daqui a pouquinho ele se desfalece. A Bíblia, Roberto Marinho, até poucos dias, todo mundo se falava nele. Esses dias eu estava no Rio de Janeiro, alguém disse: o corpo de Roberto Marinho está ali. Passou, irmão. Toda a riqueza, toda a fortuna, a glória dele já se foi. Toda a glória do homem é como a flor da erva. Hoje a flor está bonita, está viçosa, cheirosa. Amanhã você passa perto dela, está murcha, murchando, e daqui a pouco ela cai, e você não vê mais aquela flor. Olha o que diz a Bíblia. Presta atenção para os irmãos ver. Porque toda a carne é como erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra de Deus nunca perde o valor, irmãos, nunca. Faz 2000 anos que Jesus morreu na cruz, passa-se geração, a palavra continua a mesma, ela não muda, ela serve para todas as gerações. Pena que a maioria das pessoas não valoriza esta palavra, pena que esta palavra ela é rejeitada por muitos, e por que não dizer até na igreja, né, irmãos? Palavra de Deus que é viva e que permanece para sempre.
O amor que nós colocamos nas coisas terrenas, irmãos, elas são coisas falíveis, elas são coisas passageiras. Abraão foi um homem que tinha muita fé, um homem chamado por Deus. Abraão, sua esposa era Sara. Sara não podia gerar filhos. Deus diz que do ventre de Sara nasceria o filho da promessa. Abraão foi aguardando. Quando Abraão já estava, irmãos, com certo tempo de idade, velho, ele desacreditou que ele poderia ainda, a mulher dele, gerar filhos. Sara chegou nele e disse: Abraão, eu não vou poder te dar um filho, Abraão. Agar, deita-se com Agar, Abraão, e você terá um filho, porque eu não posso ter um filho. Irmãos, e Abraão aceitou o convite de deitar com Agar e acabou tendo um filho. Mas certo dia, Abraão com 100 anos de idade, Sara já com seus 99 anos de idade, Deus se apresenta a Abraão e fala: Abraão, por estes dias Sara terá um filho. Irmãos, e Deus concedeu a Sara ao filho, mesmo na velhice, porque a palavra de Deus não cai por terra, irmãos. Deus, quando Ele promete, Ele cumpre. Porém, quando o filho nasce, o menino já estava, irmão, já adolescente. Um dia Deus chega em Abraão e diz assim: Abraão, pega o seu filho Isaque, a quem tanto tu amas, e leva ele lá no monte de Moriá, e sacrifica ele para mim. Abraão, irmão, chorou amargamente, mas ele cumpriu com a vontade de Deus. Ele pegou Isaque, seu filho, a quem ele tanto esperou, o filho da promessa, e a Bíblia diz que ele levou seu filho lá no monte de Moriá, amarrou seu filho, colocou lenha, pegou um cutelo. Na hora que ele ia sacrificar o filho, Deus chegou e falou: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora eu sei que tu me amas, e eu sei que tu temes a Deus. Amém, irmãos? Pastor, o que tem a ver isto? Tem a ver, irmãos, que Deus estava fazendo aquele teste com Abraão, para saber onde estava o coração de Abraão, se era em Deus, ou se era nas coisas deste mundo. Eu sei que nós, irmãos, criamos filhos, eu também sou pai de família, mas às vezes nós damos tanta ênfase ao filho, à esposa, à casa, aos bens materiais, e as coisas de Deus que precisam ser levadas em primeiro lugar da nossa vida, muitas das vezes elas são deixadas para trás. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a palavra de Deus, irmãos, Jesus, quando estava lá sendo tentado pelo diabo, a primeira tentação foi: por que se tu és o filho de Deus, por que não transforma essas pedras em pães e coma? Qual foi a resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, essa palavra aqui, irmãos, ela tem o poder de fazer nós prósperos, ela tem o poder de transformar a nossa vida. A Bíblia diz lá no Salmo 1, todo mundo conhece de cor: feliz é o homem que não escuta o conselho do ímpio, não anda no caminho do pecador, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E a Bíblia diz que quem faz isto, irmãos, é como uma árvore plantada à beira de um rio, cujas folhas não caem, e os frutos dá na estação própria, e tudo quanto nós fizer, o que a Bíblia garante? Prosperará. Será que nós vivemos uma vida assim, irmãos? Será que nós verdadeiramente damos esse valor, essa ênfase à palavra de Deus? Algo que nunca se perde o valor.
algo que garante para nós, irmãos, todas as bênçãos espirituais, algo que garante a paz dentro da sua família, algo que direciona você no caminho reto, algo que dá a você o equilíbrio da vida, é esta palavra, irmãos, é ela. E muitas das vezes, irmãos, ela não tem sido na nossa vida algo que nós tanto amamos e que tanto nós temos prazer nela. Às vezes tem Bíblia, irmão, que nem aberta tem sido, já faz muito tempo. E por que não dizer que na escola dominical também tem muitos que não vêm, né, irmãos? Então, igreja, a palavra de Deus, ela nunca perde o seu. Olha o que está escrito ali, irmão, ó. Leia, põe no versículo 2, Ricardo. Vamos junto, irmãos? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e 3. Lê comigo, toda a igreja. Tudo quanto fizer, prosperará. Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Feliz é o homem que lê, feliz é o homem que ouve, feliz é o homem que guarda as palavras desta profecia. Né, irmãos? Feliz é este homem, é feliz. Vale a palavra de Deus, irmãos, ela é muito valorosa. O mundo em que eu e você vivemos, não tem nada aqui para se comparar a ela, nada, neste mundo que nós vivemos. Outra coisa, irmãos, que nunca vai perder o seu valor, nunca, o poder da oração. A oração, irmãos, é a arma mais potente que um crente, um ser humano pode ter na sua vida. A oração, ela muda cursos. A oração, ela muda causas impossíveis, situações adversas na sua vida, na sua família, na sua empresa, na igreja, em qualquer circunstância da sua vida. A oração muda. A oração é um sustentáculo na nossa vida, irmãos. A oração você pode levantar chorando, mas através de uma oração sincera, através de um clamor sincero, no final do dia, você pode terminar o dia dando glória a Deus, sorrindo, porque através do poder da oração, irmãos, você tem intimidade com Deus. Através da oração você fala com o Criador, aquele que tem o poder de mudar a situação da sua vida, é através da oração. Nunca perde o valor a oração, irmãos. Desde quando o mundo se conhece por mundo, se nós olhar lá no princípio, todos os homens que foram abençoados, irmãos, eles venceram através da oração. Foi ou não foi? Capítulo 20, a Bíblia fala de 2 Crônicas. A Bíblia diz que Josafá colocou todo o Judá para orar, irmãos, porque havia 3 nações para guerrear contra ele, e ele não podia vencer, mas ele colocou Israel em oração, e Deus mandou a vitória. A Bíblia diz também, irmãos, que através da oração, Jonas foi levantado por Deus, para lançar maldição sobre uma cidade chamada Nínive. Nínive era para ser destruída em 40 dias, e Jonas pregava dizendo: dentro de 40 dias Nínive será destruído. Nínive, Deus não suporta mais o pecado dessa cidade, Deus não suporta mais tanto pecado. E o rei, irmão, de Nínive, quando ouviu aquela profecia de destruição, o rei, irmão, chamou todos os seus súditos, o rei chamou as crianças, chamou as mulheres, e colocou um jejum de 3 dias. Nem animal, nem criança, ninguém vai comer, ninguém vai beber. E ali eles começaram a orar, irmãos, ao Deus do céu, e pedindo misericórdia a Deus. Deus, tem misericórdia de nós.
Deus, nós aqui se arrependemos dos nossos pecados. Deus, nós queremos que o Senhor estenda as mãos sobre nós. Sabe o que aconteceu, irmãos? Deus foi a Jonas e falou: Jonas, para de clamar, Jonas, que eu ouvi o clamor desse povo. Eu não vou destruir mais. Eu não vou mais lançar o mal que eu disse que ia lançar, irmãos. 2 Crônica, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que chama pelo meu nome orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, através da oração, irmão, Ele cura o câncer. Através da oração, irmão, Ele cura a AIDS. Através da oração, irmão, Ele resolve problemas familiares. Através da oração, irmão, tudo na vida da pessoa, ela é transformada. Se você estiver desempregado, a oração muda. Se você estiver triste, a oração muda. Se você precisa que Deus faça algo na vida de um familiar seu, irmão, é só você orar, é só você buscar a presença de Deus. Capítulo 7, versículo 7. Capítulo 7, versículo 7 de Mateus. Quem sabe de cor, irmãos? Pedi, pedi e dá-se-vos-á. Batei e abri-se-vos-á. Buscais e encontrareis. Porque aquele que pede recebe, aquele que bate se abre, e aquele que busca encontra. E aí Jesus disse assim: quem dentre vós, se o seu filho lhe pedir pão, você dará uma pedra? Se lhe pedir um peixe, você vai dar um escorpião? Se vocês homens são maus, vocês sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens àqueles que o lhe pedirem. Irmãos, eu fiz uma campanha uma vez na minha vida, eu e minha esposa. Nós fizemos uma campanha, irmãos. Uma campanha para um irmão meu que tinha perdido os 2 pulmões, o Nivaldo. E ele não podia nem respirar. Tomou medicamento, fez dreno nos 2 pulmões. E o médico chegou a dizer para nós: não tem mais o que fazer com o Nivaldo. E ali, irmãos, eu falei: Ângela, vamos pegar o capítulo 7, versículo 7, e nós vamos para a casa do Nivaldo e nós vamos ficar orando. Ele não podia se mexer, irmãos, mas todos os dias ia eu e a minha esposa e um grupo de irmãos aqui da igreja. Só para mim saber, quem daqui da igreja ia orar lá comigo? Levante a mão. Ali, irmão, Malu, Lúcia, irmã Rosa, isso é a irmã Adélia. Isso já vai fazer, irmão, quase uns 20 anos. Meu irmão não podia mexer, irmãos, e nós fomos orando: Jesus, só o Senhor, o médico não tem mais o que fazer, medicamento não tem mais o que fazer. Quando um dia nós estávamos orando, irmão, fazia 25 dias, irmã Guilhermina, meu irmão começou a pular na sala da casa dele, e ele glorificava a Deus e dizia: Jesus me curou, e batia no peito, irmãos. E ele disse: eu fui curado aqui agora. No momento que vocês oravam, eu vi que uma mão me levantou do chão, e eu vi quando esse teto abriu, e eu senti um alívio no meu peito. No outro dia foi feito os exames, irmão, e não tinha mais nada no seu pulmão. Então a oração, irmãos, ela é a chave da sua vitória. A oração, ela muda as circunstâncias. Primeira coisa que não perde o valor, que é a igreja? A palavra de Deus. Segunda coisa, o que é? A terceira coisa que não perde o valor, igreja, todo mundo conhece: o poder do nome de Jesus. No poder do nome de Jesus, irmão, não tem nada mais poderoso que o nome de Jesus. Jesus, irmãos, ele diz, quando ele se apresentou aos discípulos, capítulo 28, versículo 18 de São Mateus, o que ele diz para os discípulos? Todo poder me é dado no céu e na terra. Todo poder me é dado nos céus e na terra. No capítulo 16, versículo 17 de São Marcos: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão o que, irmãos? Os demônios.
Em meu nome, em nome de Jesus, irmãos, você expulsa demônio. No nome de Jesus, irmãos, você repreende todo mal. No nome de Jesus, irmãos, é esse nome que tem poder. É esse nome que faz eu e você estar aqui hoje. Porque se não é o nome de Jesus, nós não estaríamos aqui hoje. Mas através do nome de Jesus, nós temos autoridade para repreender todo o mal na nossa vida. A Bíblia diz, irmãos, que o nome de Jesus, tanto no céu como na terra, todo nome vai se dobrar a Ele. Abre a sua Bíblia aí, irmãos, no capítulo de número 2 de Filipenses. Quero que os irmãos leiam essa palavra. Capítulo 2, versículo de número 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e o de que estão abaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, no nome de Jesus, irmãos, é que eu e você temos que se dobrar. É o nome de Jesus que nós temos condições, irmãos, de adorar, de glorificar, de estar aqui nessa noite, para poder vencer todas as fortalezas do diabo. Eu falei aos irmãos que a oração nunca perde o valor, mas no nome de Jesus é que você clama a Deus. A Bíblia diz aqui no capítulo 14, versículo 3 do Evangelho de João: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, o que a Bíblia diz, irmãos? Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu farei. E a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5: há somente um Deus, e há somente um mediador, um intercessor, que pode interceder entre mim e você. Qual é o nome dele, irmão? Nome de Jesus. Se você quiser receber uma bênção de Deus, clame pelo nome de Jesus. Comece a orar em nome de Jesus. Tudo que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, a Bíblia diz que Ele faz, para que o nome de Jesus, irmãos, o Pai seja glorificado no Filho. Amém, irmãos? Então não ame o mundo. Não deixe que as coisas do mundo, irmãos, te iluda. Nós vamos vivendo no dia a dia, nós vamos caminhando no dia a dia, e a gente vai trocando, invertendo os valores. E há um perigo muito grande que acontece nas nossas vidas espirituais, porque aquilo que se perde o valor, toma o tempo da nossa vida, irmãos, de buscar aquilo que nunca se perde o valor. Está entendendo, igreja? Quem está entendendo isso? Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, aquilo que se perde o valor, vai fazer você, irmãos, virar as costas para aquilo que nunca se perde o valor. Eu não vou, irmãos. Olha o que acontece, irmãos. Jesus chegou na casa de uma mulher por nome de Maria e Marta. Marta e Maria eram amigos íntimos de Jesus. Marta e Maria eram irmã de Lázaro. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou na casa de Marta e Maria, quando Maria viu Jesus chegando na sua casa, ela estava ajudando Marta a cuidar da casa. Naquele momento, Marta, irmãos, continuou limpando a casa. Maria imediatamente parou de fazer tudo, e ela correu aos pés de Jesus, e ela ficou aos pés de Jesus, irmãos. De repente, Marta, preocupada, ociosa, inquieta, e ela começou a gritar: mestre, pede para Maria vir me ajudar, eu preciso cuidar da casa, eu preciso terminar os afazeres. Jesus naquele momento, irmãos, repreendeu dizendo: Marta, Marta, por que está tão ociosa? Por que está tão preocupada?
Fique sabendo, Marta, que Maria escolheu a melhor parte, da qual dela nunca será tirada. Quem pode entender isso, irmão? Eu não vou na igreja não. Eu tenho muitos que a fazer hoje, tem casa para limpar, tem roupa para passar. Eu não vou na igreja. Pastor, eu arrumei um serviço agora, pastor, só vou vir na igreja uma vez por mês. Só uma vez por mês que eu venho na igreja. Sabe o que está acontecendo na sua vida, irmão? Você está trocando, você está invertendo os valores. Se o serviço você acha que tem mais valor do que a palavra de Deus, que o serviço tem mais valor do que a oração, que o seu salário tem mais valor do que o nome de Jesus, você vai para lá então. Quantas pessoas, irmãos, quantas pessoas, que desceram à sepultura já, que eram crentes, irmão Jeremias, que não tinha tempo para orar, não tinha tempo para ler Bíblia, não tinha tempo mais para vir na igreja, e morreram, Débora. Eu não sei como vai ser no dia do juízo essa situação, irmão. Não quero nem estar perto, né, irmãos? Mas uma coisa eu falo para a igreja nesta noite, o Parque do Estado, igreja, irmão Pedro. Uma coisa eu falo para mim e para você. Eu não quero inverter os valores na minha vida, irmãos. Eu não quero inverter esses valores. Eu nunca deixei de estar na oração, nunca deixei de estar na igreja, por causa de dinheiro, por causa de serviço, por causa de alguma coisa de valor que lá fora me oferece. Eu trabalho, eu luto com a vida também, mas o horário do culto eu estou aqui, no horário da oração eu estou aqui, no horário de ler Bíblia eu estou aqui, irmãos, porque para mim não tem mais nada mais valor, irmão Dário, do que a presença de Deus. Eu não quero ser pego de surpresa, irmãos. E eu estou orando mais, agora Deus me despertou. E essa mensagem de hoje aqui Deus colocou no meu coração, porque você precisa ouvir ela. E você precisa saber daquilo que nunca perde o valor, e é aquilo que vai fazer você estar um dia na presença de Deus, para que você tenha uma vida eterna, e nunca você mais vai perder a presença de Deus na sua vida. Mas se você ficar olhando para as coisas do mundo, irmãos, aquilo que a Bíblia falou nessa noite, não ameis o mundo, nem no que o mundo há, porque tudo que há no mundo, não sou eu que falo isso, é Deus falando, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, o mundo passa e as suas. Quem é que vai levar alguma coisa daqui? Fala, levanta a mão aí, irmão. Quem vai levar o carro junto? Tem gente que tem um luxo com carro, né, irmãos? Chega na casa dele, se alguém entrar no carro dele, irmão, já vai lá, tira tudo que é poeirinha. Se tem um risquinho no carro dele, irmão, meu Deus do céu, ele briga com todo mundo, parece que o carro é a melhor coisa do mundo. Eu digo diferente, irmãos, a palavra de Deus é muito mais importante que seu carro, é muito mais importante. A sua vida dobrada o joelho aqui, orando pela sua casa, orando pela sua família, orando pela sua casa, deixa eu te falar, irmã, tem muito mais valor do que a casa que você cuida. Eu não posso ir orar, eu tenho casa para limpar. Irmão, tira um tempo, esse tempo não vai ser perdido. Esse tempo, irmãos, qual é a última coisa que nunca perde o valor, irmão pastor Iramir? 4 coisas apenas eu vou falar. A quarta coisa que nunca vai perder o valor, irmãos, são as promessas de Deus. Tudo que Deus prometeu, irmão, vai se cumprir. Vocês podem esperar, irmãos. Tudo que está escrito nesse livro aqui, ó, passará os céus e a terra, mas as minhas promessas
não vão passar. Jesus vai me buscar a igreja, irmão. Quem crê? Quem crê que brevemente Jesus vai aparecer nas nuvens do céu? Qual é a outra promessa que a Bíblia promete, irmãos? Apocalipse 21:4. Lá, irmãos, Deus enxugará todas as suas lágrimas. Não haverá mais dor, irmão. Não haverá mais morte. Não vai haver mais defunto, irmã Patrícia. Acabou o velório. Aonde que isso vai acontecer, irmãos? É lá na eternidade. A Bíblia diz que esse corpo nosso que é abatido, é mortal, ele vai se transformar em um corpo incorruptível. Esse corpo vai se tornar um corpo imortal. A Bíblia diz que aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Quem crê nessa promessa, irmão? Mas a quem não acredita nessa promessa, sabe como que ele vive? Vou aproveitar a vida porque a vida vai passar mesmo. Vou aproveitar a vida porque daqui uns dias eu vou morrer mesmo, né, irmãos? Mas Jesus não disse isso, irmãos. João 5:24, Maurício. Jesus prometeu assim, na verdade eu te digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem o que, igreja? Tem a vida eterna. Não vai ter não, tem. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Passou da morte para... Irmão, é da morte para a vida, não é da vida para a morte não. Irmão Silas, irmã Josi, vocês são bem-vindos. Quem está entendendo, irmãos? 4 coisas que nunca perde o valor. São João capítulo 14, versículo 1. Quem lembra, irmãos? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. A vida passa, viu, igreja? A vida passa. E ela não tem idade. Você pode perder a vida no maior auge da sua vida. Você pode perder essa vida. Mas se você estiver valorizando aquilo que Deus promete, você nunca vai perder. Jesus deixou bem claro, irmãos, que aqueles que forem negligentes ao nome de Jesus, a oração, a palavra de Deus e as promessas de Deus, perdeu tudo, irmão. É, Juninho? Verdade ou não é? Maior tesouro do crente, maior tesouro seu, igreja. Vamos junto? A palavra de Deus, poder da oração, o poder do nome de Jesus e as promessas de Deus. Esse é o maior tesouro de todo ser humano. Isso é o maior tesouro, irmãos. Mas às vezes nós invertemos, porque nós começamos a crescer o olho, irmão, olho altivo, né, irmão? Não tem nada que contenta a gente. Desejo, vontade, grotunarias. Vocês querem ver uma coisa que a Bíblia fala? Eu gostaria de ler com a igreja, irmãos. Ricardo, coloca aí São Lucas capítulo 21, versículo 34. Irmãos, vocês querem ver aqui, palavra de Jesus? E eu pergunto, irmãos, essa palavra que nós vamos ler agora, eu, Nicéus, eu não sou Deus, sou simples ser humano como você. Mas, irmão, que é a coisa mais difícil nós se livrar disso aqui, ó. Vamos junto, irmãos? Olha o que diz a Bíblia. E olhai por vós,
para que não aconteça que o vosso coração se carregue do quê? Grotunaria. Que mais? Embriaguez. E o que mais? Cuidados da vida. E o que é, irmão? E venha sobre vós de improviso aquele... Qual é esse dia, irmãos? Qual é esse dia que pode acontecer na sua e na minha vida? Mas se eu tiver, irmãos, com meu coração carregado de grotunaria, se eu tiver com meu coração carregado de embriaguez dos cuidados da vida, e eu for pego de surpresa, o que é essa embriaguez, irmão? Não é bebida não, viu, irmãos? Embriaguez não é bebida. Grotunaria aqui, irmão, sabe o que é? Embriaguez é aquele desejo pelas coisas do mundo, aquele desejo de ajuntar tesouros, aquele desejo, irmãos, de preocupação, aquele desejo de cuidados, né? Onde a gente fica ociosos, ansiedade, não vê a hora de amanhecer o dia para ir para o serviço, não vê a hora de chegar à tarde para fazer as coisas. Tem uns que tem um desejo tão desagradante, mas só pensa nas coisas mundanas. Ele não tem tempo para nada, nada. Só quer coisas terrenas. Só coisas terrenas. Gosta de namorar, gosta de comer bem, gosta de passear, gosta, irmão, de brincar, gosta de trabalhar muito, gosta de ganhar dinheiro, gosta de fazer tanta coisa, mas não gosta das coisas de Deus. Não gosta. As coisas de Deus para ele, irmão, quando se oferece, sabe como que ele faz? Olha aqui para mim, toda a igreja. Estou com a pressa, outra hora eu converso sobre isso. Rapaz, tem um negócio bom por ser, uma casa boa, barata. Ô, mas isso não interessa. Ou tem um carrinho em promoção. Ô, isso aí também não interessa. Ou tem uma loja ali que está numa promoção. Ô, vamos lá. Vamos comprar porque eu quero ir lá ver. Mas hoje tem oração na igreja. Deus vai falar conosco hoje no culto. Ai, outro dia nós vai, né? Uma outra hora. Sempre com desânimo. Jesus não tem prazer, irmãos. A Bíblia diz que o reino de Deus é comparado às 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As loucas, quando Jesus veio, estavam preparadas com as suas lâmpadas. As loucas estavam com as suas lamparinas vazias. E quando Jesus veio, a ficar desesperada. Ela não tinha nada, correu atrás de quem tinha. E quem tinha falou: nós não podemos te dar. Vai lá procurar quanto vende. Quando elas foram comprar, irmão, voltaram, a porta já estava, que jeito? Fechada. E elas batiam: Senhor, abre a porta. Senhor, abre a porta. Jesus fala assim: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não conheço. Irmão, vamos levar a sério, irmãos. Hoje eu estava dando um estudo aqui, eu sentei com uma jovem aqui, e eu estava lendo cautelosamente o capítulo 8, 34 de São Marcos. Eu estava explicando por palavras, minuciosamente. A Bíblia diz assim, irmãos, Jesus falou assim: se alguém quiser vir após mim, e ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Presta atenção, irmão. Quem quiser salvar a sua vida, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, esse sim a salvará. Irmãos, é difícil achar quem faz isso, hein? É difícil. Perder a vida por causa do nome de Jesus e do evangelho? Explica isso para mim, irmãos. O que isso quer dizer? Perder a vida, Débora. Perder a vida, irmãos, é você não correr atrás do pecado,
dessas coisas aí, ó. Olha o versículo 35, o que está escrito? 35. Vamos junto? Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Foi no Equador que aconteceu um terremoto agora esses dias? Quem assistiu, irmãos? Será que esse terremoto só acontece lá, irmão? Ou ele pode acontecer na sua casa, na sua cidade? Você pode dizer comigo assim, misericórdia, diga, irmão. Mas nós estamos isentos disso? Não estamos. Muitos corpos, irmão Gideão, desapareceu. Pai chorando, mãe chorando, filho chorando, procurando seus entes queridos, porque estavam todos soterrados, em questão de 40 segundos apenas. Diz que os terremotos durou quantos segundos, irmãos? 40 segundos. Pessoas, irmã Rosângela, perderam famílias inteiras, perderam todos os seus bens, carros. A terra que nós vivemos aqui, irmão, não ame ela, não se prenda a ela, não perca o seu tempo com ela, dê o seu tempo maior para as coisas do Senhor, porque ela tem maior valor para mim e tem maior valor para você. Quem pode dizer amém, irmãos? Para encerrar, versículo 36. 36. Toda a igreja, vamos lá? Vigiai. O que é vigiar, irmão? Está atento, está em prontidão. Vigiai, está atento, em prontidão, pois em todo tempo, vamos igreja, vigiai, pois em todo tempo, orando, para que sejais ávidos, por dignos, de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. Deus abençoe a igreja, irmãos. Essa é a palavra para o seu coração e para o meu nesta noite. Convido a igreja a se colocar em pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmãos. Fale comigo nesta noite. 4 coisas que nunca perde o seu valor: poder da palavra, poder da oração, poder do nome de Jesus e as promessas de Deus. Nunca perde o valor, irmãos. Valorize isso em primeiro lugar da sua vida, e as demais coisas Deus vai acrescentar. Estende as suas mãos aos céus. Querido Deus, eterno Pai, é no seu nome santo, ó Deus, que oramos neste momento, pedindo a sua bênção, a sua graça, a sua misericórdia. Senhor, cada vida que está aqui, eu oro, meu Deus, para que o Espírito Santo, Senhor, venha trabalhar em cada coração, em cada vida. Senhor, aqui estão os obreiros, esta igreja. Senhor, venha abençoar a vida dos irmãos, todos que aqui estão presentes, que as bênçãos do Senhor, meu Deus, venha trabalhar em cada vida, vai restaurando, vai multiplicando, vai colocando bênçãos sobre bênçãos. Senhor, em nome de Jesus, eu rogo, meu Deus, a tua bênção, no nome de Jesus.